Que a vida anda truculenta e difícil não é novidade, né? Os conflitos fazem parte da nossa vida, mas temos vivido tantos que parece que andamos sem enxergar a luz no final do túnel. No Pode Me Ouvir, Anne-Marie Richter, Relações Públicas e mestre em Mediação e Resolução de Conflitos, professora, palestrante, mãe, enfim, gente como você e eu, nos convida a desfrutar de um bate-papo descontraído e profundo com pessoas que compartilharão suas experiências e aprendizados com os vários tipos de conflitos que enfrentamos nas nossas vidas. Nessa primeira temporada, vamos tratar de conflitos socioambientais. Traremos a visão e a perspectiva de várias pessoas que atuam na área e que têm muito conhecimento para compartilhar com a gente. Puxe sua cadeira, relaxe e seja muito bem-vindo. O podcast Pode Me Ouvir é um oferecimento da Girassol Soluções Socioambientais. A Girassol acredita que um diálogo bem estruturado resolve qualquer conflito. Episódios novos todas as quintas-feiras às 18 horas. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Pode Me Ouvir, o outro lado do conflito. E hoje a gente vai ter uma conversa que eu acho que vai ser muito bacana. Uma pessoa muito interessante, que é a Lisiane Vasconcelos Teixeira Lima. A Lisiane, ela é assessora do Ministério Público de Minas Gerais, do CAOMA e do SEMA, coordenadorista do de Meio Ambiente e Mineração. Ela está atuando em barragens desde 2019 e, por isso, ela foi condecorada com a Medalha de Mérito da Defesa Civil do Governo de Minas Gerais em 2021. O que eu quero destacar é que a gente vai conversar muito sobre a competência profissional da Lisiane, a gente vai entender, mas essa conversa não é um posicionamento institucional do Ministério Público. A gente vai conversar com a profissional Lisiane para entender a perspectiva da pessoa Lisiane diante de tudo que ela lida no dia a dia dos conflitos e dos territórios em que ela atua, ok? Lisiane, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite de compartilhar conosco o seu conhecimento, que eu sei que é gigantesco, né? Numa área e num conflito que pega todo mundo e que agora, começo do ano de 2022, está pulando de coisas aí. Quero te agradecer muito a sua participação, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma satisfação estar com você aqui hoje. Eu que agradeço, Anne, o prazer é todo meu, né? Aceito esse convite de bom grado e muito feliz de estar aqui com vocês e com todos. Que a gente possa contribuir, né? Com certeza. Conta pra gente, assim, você tá na linha de frente de tudo que tem acontecido em Minas Gerais nos últimos 6 anos, né? Desde o que aconteceu em Mariana e até agora. Nesse processo, nesses 6 anos, Lisiane, qual que é o maior desafio que você tem enfrentado? São muitos os desafios, né? Na verdade, é complexo dizer de apenas um desafio. Eu acho que eu começo dizendo que é impossível não ter se tornado alguém diferente nesses anos todos, né? Diante de tudo que a gente vê no chão do território, como eu gosto de dizer. Porque é onde que eu realmente fico, né? Especificamente nos últimos 3 anos. Mas acho que o grande e maior desafio é realmente você pisar, né, com profundo respeito aquele território, daquela comunidade e conseguir, né, dentro de tudo que é possível, tornar um pouco, né, levar um pouco de algo melhor para aquilo ali tudo que está acontecendo. Então, um grande desafio é mediar tantos conflitos, tantos atores que estão envolvidos, né, com tanto cuidado que é necessário. Eu acho que realmente é este ponto do conflito, né, que é o objeto dessa nossa conversa aqui, é desafiador, muito desafiador mesmo. Como é que as pessoas estão nos territórios? Eu digo que a gente passa por momentos, assim, flutuantes, bem sazonal, igual, como você mesmo disse, né, iniciamos 2022 num cenário bem atípico, que vem causando bastante reviravoltas, vamos dizer assim, em alguns territórios, retomando alguns pontos lá ainda da época do toque de sirene, ou do episódio, né, da barragem de Feijão. Então, são muitas coisas que são precisos, assim, você ter muita sensibilidade no território para você entender aquele momento, o que está acontecendo naquele momento. E acho que ter mais cuidado ainda, né, para não reforçar no território, né, uma posição que gere muito vitimismo no sentido de levar mais sofrimento para essas pessoas. Né? Eu penso que o papel claro no território, que é o que eu tento fazer como ser humano e como profissional,
naquilo que é possível dar resposta imediata, você dá uma resposta imediata. Mesmo que a resposta seja não. Exatamente, assim, porque a ausência de resposta ou a demora na resposta, ela pode acionar outros gatilhos traumáticos. Então, isso é algo que, assim, eu tenho trabalhado muito em território. Nós precisamos dar a resposta, né? E a resposta nem sempre é a resposta que aquele outro espera ouvir, mas a gente precisa dar a resposta que é a resposta que ela é coerente, que ela é plausível e que ela é possível naquele momento. Não significa que ela é uma resposta fechada. Às vezes é uma resposta definitiva, que lá na frente ela vai ter mudanças, mas que naquele dia, naquele momento, naquela hora é aquela resposta. A falta de resposta gera uma percepção da pessoa não existir, né? Eu como se tivesse um descuido, né? Como se ela não fosse olhada. Ela tá simplesmente ali, mas ninguém olha para ela, né? Ela não existe, né? É uma perda da dignidade que tá na base da maioria dos conflitos que a gente enfrenta. Então, assim, se você não me responde, você não tá nem me vendo. Eu não existo para você. É como se a pessoa não tivesse valor e não tivesse importância. Né? Isso, é bem por aí mesmo, porque o primeiro ponto que essa pessoa quer, ela quer ser vista, né, olhada, acho que a palavra olhada é uma palavra mais adequada, e ela quer ser escutada, e aí a gente escuta muito isso, a humanização da escuta, né, mas é muito para além do que só você escutar. Às vezes você ir lá e sem aquela pessoa precisar te dizer nada e você perceber que tem algo no território que tem que ser corrigido e tem que ser imediatamente alterado, uma simples placa que às vezes não está no lugar adequado ou está equivocada ou não foi esclarecida porque ela está ali. Isso já é uma escuta que às vezes não é feita. Então a escuta ela é muito para além do que a pessoa está dizendo. Na verdade ela está muito, às vezes, no silêncio ou no grito daquela pessoa, né? Acho que a gente tem dois extremos. Aqueles que estão no grito, né? Que é a forma que eles conseguem se manifestar. E aqueles que estão no silêncio, né? Então a gente tem extremos no território. E muitas vezes aquele que está no silêncio é aquele que está precisando muito mais de ser compreendido e ser escutado. É isso que você está falando, é muito interessante, né? E a nossa incapacidade, né? Assim, se tá quieta é porque não tem problema. E o outro que está gritando, ele é massa de manobra, ele está vitimizando, ele está polemizando e ele não quer resolver o problema. Existe um meio termo entre essas coisas aí que precisa ser considerado. E eu entendo que... e eu te falo isso por mim, sabe, Lisiane? Antes de entender de conflitos, antes de eu entender de mediação, eu caía na vala comum de todo mundo que estudou a comunicação clássica, os parâmetros internacionais e que está dentro de um rolo compressor de uma corporação ou prestando serviço para uma corporação, de cair na vala comum da análise simplista. Se não está reclamando, está calado. Se está gritando, está sendo manipulado ou está se fazendo de vítima. Sim. Isso é uma análise muito simplista, né? E não é isso que você está nos trazendo que acontece dentro do território, né? Existem outras coisas que estão acontecendo ali do território e que na minha leitura e na minha percepção, depois de estudar, tem 8 anos que eu estou nessa estrada estudando conflito e mediação, e aí eu humanizei a minha forma de fazer comunicação, eu comecei a entender que as coisas são mais complexas do que simplesmente essa análise dualista. Exato. E a gente precisa conviver com a comunidade para se tornar comum e a comunicação fluir. Você percebe que é tudo né? É junto. Sim. Né? E eu não sei qual é a sua percepção. Eu queria que você me falasse dessa sua percepção. Você acha que as empresas têm sido comuns à sua comunidade? Comum no sentido de eu conheço, eu convivo, eu compartilho, eu estou ali, eu sei como é que a empresa pensa ou não? Eu acredito que a gente teve avanço, sim, mas que ainda é muito para ser feito, muito mesmo. Acho que ainda essa questão do olhar atento, sabe? Do cuidado no olhar e na escuta, eu acho que ainda precisa de avançar muito, muito mesmo. E eu acho que ainda falta, assim, conhecer verdadeiramente o território. Porque não é simples você conhecer o território. Então, e conhecer as pessoas do território. Então me explica, na sua leitura, o que é de verdade conhecer o território?
Eu vou dizer uma coisa que acho que é uma forma assim que eu vou caminhando, entendendo que isso me ajudou ao longo desse processo, mesmo já estando há anos, né, trabalhando com traumas, com comunidade, bem antes da questão das barragens. O que eu sinto que você estar no território e conhecer o território é quando você passa a ir no território, não só porque tem um problema naquele território, mas você passa a ir num dia que não tem problema nenhum, que você vai no dia a dia para andar o território. Ser comum à sua que esse comunidade. Andar é você, assim, andar, bater na porta de um, do outro, chamar aquele para conversar, porque o que se percebe quando tem uma situação de um conflito maior que se aparece, como nessa situação, né, dos territórios mineradores, é que potencializa também outros conflitos que já existiam. E que só vêm todos à tona ao mesmo tempo, como ausência de políticas públicas, ausência do poder executivo em alguns momentos de forma mais incidente, situações muito evidentes, eu tenho visto isso ao longo dos anos de uma forma muito preocupante, situações que ficavam adormecidas, entre aspas, de violência doméstica, que começam a tudo surgir. E nos últimos 2 anos, acho que ainda vem um grande desafio, né, que foi a pandemia, que é a pandemia. Então, isso tudo, aquilo que já estava latente ou que estava guardado, o que estava latente se piora. E o que estava guardado, ele começa a aparecer. E vai transbordando. E aí, quando você entra e você não consegue perceber que, às vezes, aquilo que estão te falando não é aquilo que a pessoa quer dizer, porque ela ainda não dá conta de dizer o que ela está sentindo, é quando você, acho que potencializa o conflito. Aí começa o que eu acho que eu posso dizer assim, o confronto. Aí quando começa o confronto, porque o conflito, ele faz parte da vida da gente. Desde tenra idade, o conflito faz parte de qualquer ser humano. Mas quando ele vira confronto, você já não consegue ir para lado nenhum. Você paralisa ali, todo mundo paralisa. E é o que hoje, em alguns momentos, tem acontecido. Acontece um confronto de tal forma que você simplesmente paralisa. Ninguém caminha, ninguém avança para lado nenhum. Na hora que o conflito estanca, né? Na hora do confronto, ele vai escalando na espiral clássica do conflito, onde a gente vai pegando outros temas. Né? O que aconteceu está aqui e a gente vai pegando outros temas circulares e vai jogando para o meio desse centro do conflito. É a espiral. Exatamente. Vai jogando tudo para o meio do conflito até chega uma hora que o conflito estanca. Exatamente a espiral do conflito. Eu também gosto muito de usar esse termo. Que o conflito estanca. E na hora que ele estancou, ele não vai para um lado, ele não vai para o outro. Ele trava. E aí eu falo que nessa hora, é a hora que talvez aí, né? Mas aí também, aí você já precisa de mais, assim, não é só você precisa de realmente conhecimentos mais técnicos, né? E tudo. Aí você precisa renegociar esse conflito, né? Renegociar esse grande problema que está acontecendo e esse trauma. Porque senão você realmente não tem como, naquele momento, fazer nenhum tipo de intervenção. Então, o que eu tenho percebido de desgaste maior é que quando está nesse cenário de confronto, tentativas de fazer intervenções que só vão piorando. Porque neste cenário, qualquer intervenção que você for fazer, ela é perdida. E aí, às vezes, as únicas possibilidades que você tem, você perde naquele momento. De não entender, então, eu tenho dito para muitos empreendedores, às vezes, em algum momento, assim, às vezes vocês, por uma avalanche de prazos, de tudo, aí vocês adentram o território sem estar preparado, e vocês perdem tudo que está fazendo e ainda cria um desgaste maior com o território que vai dificultar todo aquele processo. Né? Seja em pesquisas ambientais, várias coisas que precisam fazer de diagnóstico mesmo, de diversas coisas, não só em função da reparação, mas em função dos próprios processos normais, ambientais. Então, isso tem sido muito visível nos territórios. E aí a gente, assim, precisa também estar preparado para quando acontecer o momento, como aconteceu agora, né? E está acontecendo neste momento, a gente está vivendo isso, que você tem fatores externos muito pesados, que foi agora, né? Seja chuvas, enchentes, né? Transbordamento, seja o que for, que neste momento algumas coisas precisam ser revistas, que você tem que caminhar de acordo também com o que está acontecendo no ambiente externo. E se não tem essa percepção, se o empreendedor ou mesmo o poder executivo ou diversos órgãos que estão envolvidos, né, porque a gente tem uma gama de órgãos aí, se a gente não percebe isso, a gente comete novos equívocos e vai aumentando essa espiral do conflito. Então, são pontos que precisam de muitas reflexões. E esse exercício não é simples. E ele também não é, assim, algo que... rápido. Ele é diário, ele é a cada minuto. É aquele negócio de você adentrar o território, depois distanciar, para fazer a leitura daquilo ali. E a leitura macro. Outra coisa que eu acho importante, só para fechar esse ponto, é que eu percebo isso. Às vezes tem uma leitura
É importante você ter a leitura individual ali, micro e tudo, mas você tem que ter uma leitura macro daquele território também. Se você não tem uma visão macro, você mexe numa pecinha aqui, né? E essa pecinha, você, como não tem a visão macro, aí um profissional mexe aqui e não percebe que aqui pode não ter tido nenhum conflito, mas o conflito vai ser ecoado no outro território. Porque os territórios são formados de micros territórios que compõem aquele território maior. Né? A comunidade ali, ela não é uniforme, ela tem as diferenças dela, mesmo num território muito pequenininho. E esse também é um grande problema, a falta de visão macro. Então, eu fico naquele território, então eu só olho o meu território. Mas não percebo que o que eu estou fazendo, eu estou impactando no outro território, de alguma forma. Lisiane, você traz três coisas muito interessantes aí na sua fala. Primeiro, o saber falar, né? E você que já lida com questões traumáticas, é uma estudiosa do trauma há mais tempo do que o que você lida com barragem, a gente sabe muito bem, quem começa a entender disso sabe, que a gente espera que o outro explique claramente aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. Só que às vezes isso não é possível. Porque o trauma traz um congelamento da nossa emoção, exato, traz um congelamento até da nossa perspectiva e do nosso olhar. A gente fica congelado, parado naquele lugar, né? E aí você chega num território, você chega para uma comunidade, você chega para um conjunto de pessoas. Não vamos nem falar que é comunidade, tá? Para um conjunto de pessoas. E você espera que elas expliquem claramente aquilo que elas sentem. Só que elas nem elas sabem explicar e colocar em palavras aquilo que elas sentem. Se elas não forem corretamente estimuladas, se a gente não criar situações em que elas se sintam confortáveis e confiantes o suficiente para falar de suas dores, elas não vão falar. Exato. Porque quando eu te conto do meu conflito, do meu trauma, na verdade eu estou te mostrando meu machucado, a minha ferida. Eu não mostro o meu machucado, a minha ferida para qualquer um. Uhum. E às vezes aquilo que foi provocado num outro lugar, como você falou, né? Numa outra comunidade, ou às vezes até num município vizinho, causa o impacto sinérgico e cumulativo, que eu amo essa palavra. Impacto sinérgico e cumulativo que a gente muitas vezes não sabe lidar. E acho que essa resposta a gente também tem que saber. Olha, eu não sei que impacto isso vai trazer. Por exemplo, rompimento da barragem de Mariana. Quando ela rompeu lá em 5 de novembro, a gente não sabia o tamanho do impacto. Uhum. Em 5 de novembro de 2016, um ano depois, a gente também não sabia o tamanho do impacto. Algumas coisas, elas são tão grandes, são tão inesperadas, que a gente no D0 ou no D10, a gente não consegue prever todo o impacto que virá daquele evento, ou o impacto que virá da negociação que a gente está fazendo agora. Porque a solução que a gente traz agora, ela também causa um impacto, que pode ser positivo ou negativo. E aí eu acho que a gente precisa começar a lidar, eu quero saber a sua opinião, saber a lidar mais num ambiente em que a gente precisa do consenso possível no momento. E não achar que aquele acordo firmado naquele momento vai ser o definitivo ao longo do tempo, porque é o que você está falando, as condições mudam. As condições alteram. O que era um parâmetro, claro, vamos lá na tua área de atuação, o que era um parâmetro claro para uma barragem, em situações normais de temperatura e pressão, com o advento da chuva desse ano se mostrou diferente. E aí esse evento da chuva desse ano, qual é o impacto que vai causar? Nós vamos mudar toda uma legislação pelo que aconteceu em 2022, que teoricamente é um ponto fora da curva, ou esse ponto fora da curva vai se tornar o novo parâmetro para todo o sempre? Percebe? Sim. Como é complexo a gente trazer isso, e eu não posso nem ficar com o que era antes e nem achar que o que aconteceu em 2022 vai ser o ad eterno, e aí eu apertar uma legislação, pode ser que 2022 só aconteceu em 2022. A gente não tem, é o que você falou, né? O contexto histórico, entender o macro, entender a questão do
prazo e do tempo. E aí, quando você me traz, só para fazer a última ponderação em cima da sua fala, quando você fala do prazo, né? Em cima de tantas questões ambientais, né? De legislação ambiental, que a gente tem que cumprir um prazo, é o que você falou. Muitas vezes se entra no território de qualquer jeito para cumprir um prazo. E aí, cumprir o prazo para o órgão legislador ou fiscalizador acaba gerando um conflito maior dentro da comunidade. Aí você está entre a cruz e a caldeirinha. Sim, e é também muito delicado porque o tempo de resposta, né, por inúmeros fatores, são muitas variáveis que tem em cada situação, ele muitas vezes não é o tempo de resposta daquela pessoa, e cada um tem um tempo, consegue trabalhar com um tempo de resposta. Né? Então, isso, assim, nesse episódio de janeiro, isso ficou muito evidente, porque a gente trabalha dentro também, né, de uma gestão de emergência, de riscos e emergências. Né? A lógica dentro de uma gestão de riscos e emergências, você tem que colocar claramente quem está ali no comando daquelas operações, tem que claramente ter na sua frente que a primeira etapa é essa. Né? Essas pessoas precisam ser salvas. Depois você entra em escalonamento de outras etapas. Só que quem está ali é mesmo, fazendo um comparativo, a mesma coisa quando a gente vai para um hospital e a gente está sentindo muita dor. A nossa dor é a dor maior do mundo. E a gente não entende por que outros estão sendo atendidos, porque a nossa pulseirinha de uma cor e tudo. Mas numa situação de riscos e emergências graves, precisa dessa diretriz. São diretrizes que elas não são feitas aleatoriamente, pelo contrário, e são difíceis de serem feitas. Então, isso também vai se tornando conflituoso quando você pega um território, que é um território minerador, e passa por uma questão de enchente. E a gente teve mais de 500 municípios nessa situação no estado de Minas nesses últimos 30 dias. Isso vai se potencializando mais. Porque é disso. E a resposta que às vezes a gente precisa dar para o território, não ao mesmo tempo, assim. Eu falo de coisas assim simples também hoje, como que esse ritmo muda no território, né? Com as próprias redes sociais. Vamos dar um exemplo básico do WhatsApp, como que isso funciona. Às vezes, você recebe uma mensagem, e se daí meia hora você não respondeu aquela mensagem, já existe alguma coisa que você não está mais dando atenção para o território, ou seja para quem for, né, para qualquer pessoa que for, e que você não deu prioridade àquilo. Só que a gente chega no nível de receber 2.000 mensagens por dia, né? Então, a situação vai ficando num ponto que você tem que colocar os parâmetros daquilo ali. Por isso que você precisa, né, todos os profissionais precisam conhecer muito bem os territórios que eles atuam, tanto o poder executivo, quanto os outros atores, quanto as pessoas que moram ali. Porque aí você tem que estabelecer a forma que você também vai trabalhar para não deixar de realmente atender uma situação que é urgente, que necessita do atendimento, aquela situação que é emergencial e aquela situação que não, que dá para esperar determinado momento, porque ela está controlável. Porque para a pessoa que está na situação, a situação não vai estar controlável, porque ela está ali e está tendo a visão do ponto de vista que ela está tendo. Ela não tem as outras variáveis. Ou seja, falta também para as pessoas entenderem o que é uma emergência verdadeira. Isso falta totalmente. E o que não é. Eu entendo. Não é que ela não... Foi uma frase que eu repeti muito esses dias. Ninguém vai deixar de ser olhado nem atendido, mas vai ser num escalonamento de necessidade diante da situação que está posta. E que não é olhar assim, eu não posso olhar só, por exemplo, aquele episódio que chegou para mim. Eu tenho que olhar todo o entorno do que está acontecendo, quais as perspectivas daquilo ali piorar muito, ou quais as perspectivas daquele estacionar e com a própria natureza, vamos dizer, em si vai diminuindo, o volume de água vai diminuindo. Isso em todas as situações. Eu estou citando esse exemplo porque a gente sabe que isso, na mente das pessoas hoje, uma questão de uma chuva, de um enchente, nesses territórios mineradores, ela vai numa memória, que é uma memória assim, não, isso não é só a chuva. E não adianta dizer para a pessoa que isso é só a chuva. Você viu água com barro, você então, acha que é rejeito, que a barragem rompeu. É a construção que vem vindo nos últimos tempos e os últimos acontecimentos.
Então, isso aí não é algo que você chega... Eu falo que nessa hora, você chegar para a pessoa assim, olha, não tem problema. É o que menos você pode dizer, porque você também não tem 100% de condições de afirmar aquilo ali. O que você pode dizer, no atual momento, existe uma segurança posta para aquele momento. Então, fala assim, essa questão do momento, ela é muito importante porque hoje a gente vê muito isso nas mídias, nas redes sociais. A informação que é passada, às vezes, para trás, era para aquele momento, depois ela começa a ser circulada 1 ano depois e não tem nada a ver com o episódio. Então, o que a gente também percebe é o volume de mensagens, né, de fake news equivocadas, sendo que hoje existem fontes mais confiáveis, né? Você tem as fontes de informações do próprio volume de chuva, né, de tudo. Então, hoje a gente também percebe isso, que todo mundo tem muito acesso, mas que acessar as fontes fidedignas, assim, vamos dizer assim, que ela pode naquele momento não ser a fonte que eu queria, mas ela é a fonte que está ali, a que tem propriedade e que deve falar sobre aquilo, né? Isso não é feito. Você vai no rádio peão, vamos dizer assim, a gente vai no telefone sem fio. E esse telefone sem fio, a gente percebe que dificulta o trabalho de todos os atores, muito. Faz com que a gente, às vezes, perca tempo numa coisa que não é real, mas que a gente tem que aferir se é real ou não. E, por outro lado, isso gera muita angústia nas pessoas. Gera muita angústia, porque você fica assim, você não sabe mais onde você olha. Né? Então, por isso, de tanto dizer assim, olhe para os pontos, né, para os órgãos que são responsáveis por fazer aquilo, né? Seja uma defesa civil, seja, né, quem for o responsável naquele momento por aquilo. Um órgão ambiental, um órgão de política de assistência social que está ali em campo nos alojamentos, nos abrigos, né? Um órgão da saúde que implanta imediatamente também os atendimentos. Então, eu acho que esse é um ponto. E juntando isso tudo também está sempre na questão assim... Também, infelizmente, da questão dos egos, né? Que também, neste momento, se afloram. E não dá para, assim, você dizer que isso não tem, porque isso também existe, né? A gente tem aquelas pessoas que estão sofrendo pela situação e aquelas pessoas que, de alguma forma, aproveitam daquela situação. Então, balancear isso no território é muito importante até para as pessoas que moram ali. Para que elas, de fato, saber quem está ganhando com o teu conflito, né? Porque existem, sim. Isso é do ser humano. Isso está posto, né? A gente ainda precisa avançar muito enquanto ser humano para que a gente entenda que a gente tem que ser, né, ponte. Que a gente tem que estar ali para fazer ponte, para fazer diálogo e não para ser muro, né? Para ser algo que vai ou paralisar aquilo ali, não deixar ir para frente ou aumentar os conflitos. Então, eu acho que isso vale para todo mundo, né? Não é só para os órgãos, né? Para gente que está dentro, atuando em algum lugar, para pessoas. Acho que isso é do ser humano. O ser humano precisa, nós seres humanos precisamos começar a refletir sobre isso diariamente, né? Porque às vezes, sem querer, a gente também comete equívocos o tempo todo. Isso é normal, o ser humano, ainda bem que a gente erra, né? Se a gente não errasse, a gente não estava aqui. Mas é um exercício diário mesmo da gente pensar e tentar sair do automatismo. Será que não eu tô responder uma mensagem com automatismo, não receber algo e passar com automatismo. Vamos esperar, vamos ver realmente o que de fato é, né? Porque a gente vê que aí vai uma avalanche de coisas. E isso só piora. A gente vê que isso nitidamente só piora o estado emocional das pessoas. E aí, na hora que você chega para um diálogo, já está todo mundo num nível de estresse tão alto que aí fica até difícil começar a conversar. Exato. Aí você tem que esperar e talvez esse esperar... Ele é importante você fazer essa espera, mas às vezes, dependendo da situação, é um tempo precioso. E aí a gente volta naquela história. Você está me fazendo esperar, você está ferindo a minha dignidade, você não está me vendo, é como se eu não tivesse importância para você. E a gente precisa começar, quando a gente fala, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, sabe, Lisiane? Quando a gente fala, o país precisa de educação, concordo, número, gênero e grau, a gente precisa de escola. Mas a gente precisa ensinar as pessoas também a analisarem situações que muitas vezes isso não é ensinado na escola. Na verdade, né? É muito pouco ensinado. Haja visto, há pouco, assim, hoje que a gente vê, né, de questão da leitura. Porque a leitura ajuda isso, a gente ter o hábito da leitura, ter o hábito... Então, isso a gente vê claramente, assim. Você tem que sair um pouco dessas redes sociais para você se apropriar de coisas que efetivamente vão construir ali e que a pessoa vai ter discernimento para compreender o que está acontecendo. E aí, quando você fala, né, dessa questão da educação que a gente precisa... na hora que você falou isso, assim, me caiu uma baita ficha, assim...
Acho que uma ação de cidadania era juntar, assim, fazer um esforço coletivo num diálogo dentro do território entre poder público, entre órgão fiscalizador e legislador, entre Câmara de Vereadores. Vamos falar assim, vamos lá, vamos explicar para essas pessoas do meu município quais são as fontes oficiais de informação. Como é que essa informação é levantada? Por que ela é uma fonte oficial? Qual é o rigor da informação que se tem aqui? Qual é o cuidado que a gente tem? Por que na hora de uma chuva excessiva, a gente tem que prestar atenção na defesa civil? Qual é o papel da defesa civil? Qual é o site de previsão do clima que a gente adota? Qual é o papel da Agência Nacional de Mineração e qual que é a responsabilidade, o que ela faz dentro do território? Me parece, sabe, Lisiane, que a gente parte de um pressuposto de que aquele outro com quem eu vou conversar já sabe todos esses papéis de forma clara. E as pessoas não sabem. Não sabe. Qual que é o papel da Agência Nacional de Mineração? Qual que é o papel da Defensoria Pública? Qual que é o papel da Defesa Civil? Qual que é o papel da vigilância sanitária nessa história? Qual que é o papel do controle de zoonoses? Tem um monte de gente que faz um tanto de coisa e eu, população, não sei que tem esse monte de gente cuidando disso. Cuidando de forma séria, de forma criteriosa. E aí, qualquer notícia que o meu vizinho me dá, já virou um escândalo em cima de mim. Porque eu não sei que tem gente que está cuidando disso. Porque tem gente cuidando, e né, muita, Elisiane? Não é pouca, não. Assim, se não tivesse, a gente estaria enfrentando situações muito maiores. Concordo. E numa quantidade muito maior. Então, a gente está passando na sociedade hoje, isso já vem há muito tempo, na minha humilde opinião, tá? Não sou dona da verdade. Mas a gente está passando por uma crise de confiança, a gente não confia em mais ninguém. Então eu não confio no que a emissora de televisão fala, eu não confio no que o jornal fala, mas eu confio no WhatsApp, não confio no que a Defesa Civil fala, mas eu confio no meu vizinho. Aonde que será que eu estou depositando a minha confiança de verdade? Eu penso que é muito por aí mesmo, né? Os conflitos se aumentam exatamente por isso, né? Por essa ausência na fonte que, né? E é visível, assim. Existe um esforço muito grande, né? Hoje, de todos os órgãos, isso está posto muito claramente. A gente tem visto aí, viu nesses últimos dias, de uma presença contínua, de mudança de forma de comunicação, para ser uma comunicação que consiga, né? Atingir de uma forma mais ampla muitas pessoas daquelas comunidades. Então, isso, assim, pelo menos nesses últimos anos, eu vejo significativa mudança nisso, assim. É claro e visível o esforço, né? De quase todos os órgãos, da maioria deles nisso, e das pessoas que estão envolvidas mesmo, sem dia, sem hora mesmo, para estar ali junto, né? Mas é claro que a gente nunca consegue, né? E ninguém tem essa pretensão. Acho que o ser humano nunca consegue isso, atender, né, de forma satisfatória a todo mundo. Agora, eu acho que o ponto principal, né, eu tenho a certeza disso, assim, é meu pensamento muito firme, que a presença cada vez mais desses atores de forma conjunta no território é importante, né, e de forma a que as pessoas consigam entender, quando você está ali no território com outras pessoas, você está ali exatamente para promover respostas rápidas, porque quanto mais reuniões separadas, quanto mais se faz dessa forma, e no território é importante essa presença conjunta, isso só vai gerando um esgotamento, porque aí você reúne com o empreendedor, mas tem assuntos que, mesmo para que o empreendedor possa fazer, envolve a política pública. Então, não tem como o executivo não estar presente. Aí, depois você vai fazer outra reunião com o executivo, porque um grupo não senta com outro grupo, um grupo não senta com fulano e com ciclano, né? Ali está todo mundo enquanto profissional, não importa a camisa que vista, mas está ali para tentar resolver. E quanto mais atores você colocar na mesa dentro do território, né? Você tem muito mais facilidade de sair dali com encaminhamentos já práticos e resolutivos daquilo ali. E o que não é possível encaminhar naquele momento, que se estabeleça um plano de ação. Então, eu acho que também o registro disso, de maneira mais simplificada,
É essa a pauta, é esse o objetivo, esse é o plano de ação para agora. Com prazos responsáveis, e aí sim a comunidade fazer o exercício do controle social e começar a monitorar aquilo ali, eu acho que é este o ponto, né? Eu acredito que este é um dos caminhos, porque aí também você sai daquela coisa da informalidade, daquelas reuniões também infindáveis que as pessoas não aguentam mais e que você não sai com propostas claras. E dizer claramente, isso pode ser feito agora, isso não pode, mas isso não está totalmente descartado. Em algum momento isso volta. Ou não volta, porque tem coisas que não é possível mesmo. Né? Não dá para desconsiderar que muitas coisas estão profundamente normatizadas e que existe uma norma a ser seguida. Uma norma de segurança, uma norma, né, de diversas frentes aí. Então, acho que essas apropriações que são importantes. E o principal é realmente você ter aquele olhar muito assim, para olhar além do que você consegue ver e para escutar além do que é dito. Porque no não dito tá muitas coisas. Lisiane, quando você me fala isso, e eu acho que você está super correta, assim, mas o objetivo do nosso podcast é problematizar mesmo. Sim, claro. Né? A gente falar das coisas que são complexas, porque a gente vê que não são postas às claras, né? Assim, eu acho que na hora que você senta à mesa com uma empresa, com uma comunidade, com o seu coletinho de MP, a sua voz, ela tem um peso maior do que a voz de uma pessoa que quer relações com comunidade daquela mesma empresa. Você percebe isso? Sem sombra de dúvida. Por quê? Por quê? Isso... Eu penso... Isso é o processo mesmo de construção. Eu não acho que deveria ser assim. Eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que quando você senta ali numa mesa para um diálogo, todo mundo, claro, respeitando os papéis que cada um tem ali, né, as ações que cada um pode executar, o limite de cada órgão, mas que todos devem estar com o mesmo objetivo, que é resolver o conflito que está posto, a situação que está posta, a demanda que foi trazida ou a demanda que ainda não está clara, né? Todos deveriam estar no mesmo, assim, patamar, como eu gosto de dizer, assim, numa mesa redonda, todo mundo olhando para todo mundo. Paridade de armas, todo mundo em nível de igualdade. Exatamente, porque aí sim você consegue fazer uma construção. Isso, de forma nenhuma, impede que cada um tá ali, sim, como função, porque isso está posto e está claro, né? A função que aquele órgão ali, que você carrega vestindo um colete, uma camisa ou um crachá, seja de uma empresa, seja do órgão do executivo municipal ou estadual. Mas eu penso que temos que caminhar para isso, para que no território que se consiga ali, tá todo mundo para tentar ser ponte para estabelecer realmente demandas ali. Porque uma demanda que se tem, mesmo que ela seja do empreendedor, que ela seja do executivo, nem o executivo, né, municipal, nem os órgãos de fiscalização, os órgãos do sistema de justiça vão conseguir fazer aquilo sozinho. Você só e faz não é as porque eu quero, porque eu tô mandando, porque muitas vezes passa do impossível. Exatamente, muitas coisas assim, e eu tenho essa postura, as pessoas que me conhecem no território, eu tenho essa postura mesmo, e isso não é simples, essa postura no território, de dizer sim e não, porque também quando você diz um não, né, é uma situação delicada, mas você tem que dizer quando é necessário dizer um não. Porque existe um parâmetro verdadeiro técnico. É aquela história, você está jogando a bomba no colo da pessoa, beleza. Você pode dizer o não de muitas formas. De muitas formas. Mas o não, ele também é instrutivo, né? Exatamente. A gente não recebe só assim na vida da gente, né? E eu penso que, assim, o mais importante da resposta sim ou não, isso é além da resposta, mas a forma como essa resposta vem, porque ela tem que ser embasada. Isso também é algo que eu falo repetidamente nos territórios. É um embasamento técnico de decisão. Não é eu, Lisiane, que quero dar. Não é o fulano, o Beane, que vai dar aquela resposta da cabeça dela e por causa de um juízo de valor. A resposta está em cima de estudos técnicos, de normativas legais que embasam aquilo ali. Então, quando se dá uma resposta no território, ela é uma resposta técnica. Não é a Lisiane que deu essa resposta, né? Ou, né, como eu disse aqui, ou você, Anne. Isso também precisa, né? De aos poucos as pessoas terem essa compreensão. Mas você, quando diz não, quando você está me falando isso, você está dizendo que na hora que você está com o seu colete, você diz não para A, para B, para D, para F.
independe. Não é porque aí a pimenta, né, Lisiane? Assim, existe posturas de assim, a comunidade tem sempre razão. A comunidade foi vítima, então o simples fato dela ser vítima faz com que ela sempre tenha razão. E isso não é uma postura legal, porque isso coloca a comunidade de novo no papel de vítima. Exato. Você é incapaz, então você é sempre tratada como coitadinho. E isso não é uma postura que na minha leitura seja edificante para a pessoa, para o indivíduo. Porque você trata ela como um eterno aleijado. Você não deixa ela sair do trauma, você não deixa saí-la. Você não deixa saída para essa pessoa, você não deixa ela perceber que ela pode ultrapassar aquela situação difícil que ela atravessa, né? E colocar a empresa sempre vilã e a comunidade sempre coitadinha não está conseguindo construir nada. Não constrói, porque... Embora eu consiga entender que tem muita coisa errada dentro das empresas. Sim. E tem muita comunidade que ainda é vítima, mas rotular, engessar as relações só dentro desse papel é que eu acho que não está fazendo ninguém crescer. E ninguém resolveu o conflito que está posto. Porque tem que sair do lugar, né? Não dá para permanecer no mesmo lugar ali, né? Então, se eu tô ali, né, numa enchente, ou num desastre, ou em qualquer coisa, se eu tô ali, se eu paralisar e não sair dali, eu só vou entrar, né, na espiral que a gente falou mesmo do trauma. E vou entrando no abismo e que eu não saio dele. E aí entra problemas gravíssimos de saúde mental, tudo que a gente tem visto. Então, a questão é, o fato é deste fato, isto aqui é possível, né? Você ter uma base mesmo do que é possível e, a partir daí, fazer as construções, né? Mas você meio que fantasiar algo que não vai ser alcançável, ou principalmente prometer algo que não é possível. Acho que essa questão da promessa é algo que eu tenho também dito muito. Não prometa aquilo que não vai ser feito. Então, dá um exemplo. Às vezes eu falo com o empreendedor, não prometa, por exemplo, que aquele acesso não vai ser novamente interrompido, porque nós não sabemos. Ele pode ser. Aí, quando você prometeu, mas você prometeu que o acesso... Mas aí se despencou uma pedra, desmoronou um talude. O que você vai fazer? Você precisa de tempo, você precisa da chuva parar para você pôr profissionais de forma segura ali dentro para liberar aquele acesso. Então, ele vai ficar interditado. Dando um exemplo, assim, que foi muito comum nesses últimos dias, nessa questão dos acessos, em todos os territórios. Então, assim, foram inúmeros fatores que aconteceram. Então, a gente, assim, eu sempre digo assim, é preferível a gente falar assim, neste momento é isso que eu consigo fazer. Mas eu não posso prometer que isso não vai acontecer mais. Porque eu prometer algo que está fora... Quando está dentro do meu controle, ok. Mas o que a gente vê são promessas que estão fora do controle, está no ambiente externo. Que aquela empresa ou aquele órgão, ele não tem a condição sozinho. Porque a gente prometer quando é algo que a gente tem um controle, entre aspas, porque a gente nunca tem controle de tudo. Já é difícil. Imagina. Então, esse também é um ponto grave de conflito. Né? As promessas feitas em algo que pode vir um fator muito externo ali, igual aconteceu agora em janeiro, foi o exemplo mais claro. Foram fatores externos, muito para além do que estava pensado, que tirou todo mundo do... Como assim, né? Como que isso está acontecendo? Então, é possível... Tem que fazer essas reflexões são importantes, né? E naquele momento também, entender o que pode ser feito e o que não pode. Eu acho que essas questões da temporalidade, das possibilidades... É o que a gente falou do consenso possível agora. Exatamente. Ela é muito importante. E por que às vezes fica assim, não, mas se eu não fizer isso agora, se eu não fazer algum movimento agora, lá na frente não vão fazer. Pela própria desconfiança que já existe. Então, como as relações estão tão frágeis, as desconfianças são tão grandes, você não acredita quando o outro chegar para dizer, e o outro a gente está dizendo qualquer outro, e dizer assim, não, agora eu vou fazer isso, mas logo mais na frente eu vou fazer o outro. Não, faça tudo de uma vez. Mas eu não posso fazer tudo. Então não faz nada. Então eu não permito fazer nada. E aí ninguém sai do lugar. E aí você tem... E os conflitos se aumentam, porque ninguém consegue sair do lugar. E é o que eu estava conversando com a Zuleika em outro episódio do Pode Me Ouvir, né? Ter uma licença, ter um papel na mão, ter um TAC na mão, é só um começo. O mais difícil não é negociar o TAC, não é negociar a licença.
E depois que você tem o TAC e a licença, que você tem que cumprir o que está prometido ali. Qual é o papel dessas instituições? Não é só assinar o acordo de paz, é conviver em paz, é a construção da paz depois do acordo firmado. O acordo vai estabelecer os teus parâmetros. Mas a gente sabe que muitas vezes, Lisiane, na prática a teoria é outra. A gente tem um caso clássico da Fundação Renova. No primeiro TAC de criação da Fundação Renova, né? No TAC inicial, era lindo. Eu li o TAC inteiro, você deve ter lido também. Sim. Aquilo que estava posto, eu falava, nossa, gente, isso é o estado da arte em questão socioambiental. Nossa, lindo, mas será que vai conseguir? Porque o papel aceita tudo, né, Lisiane? E o território não aceita tudo. As pessoas não aceitam tudo. Até a natureza não aceita aquilo da forma como a gente fez. Muitas vezes você fala, você tem que plantar 5.000 árvores em determinado lugar e a árvore não vinga. Exato. Você tem todo o cuidado e tem alguma coisa naquele solo ali que você não previu e que o trem não anda e não vai. E aí? Né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter E isso eu acho que é muito complexo para nós humanos, né? Porque a gente está em busca o tempo todo da segurança. Né? Segurança é uma necessidade básica, já dizia nosso querido e amado Abraham Maslow, né? Um homem que eu queria casar, que você já viu no curso eu falando disso. Como estudei Maslow. Né? Assim, segurança é uma necessidade nossa básica, a gente quer segurança, né? Num ambiente corporativo, segurança é interpretada, é transcrita como previsibilidade. Só que na hora que você tem uma questão socioambiental, você lida com um imprevisto. Porque os seres humanos não são árvores, né, Lisiane? Se você plantar e ela vingar, ela vai ficar no mesmo lugar. O ser humano não. O ser humano muda de ideia. O ser humano é influenciado por outras demandas. O ser humano começa a se interessar por outras coisas. Acontecem coisas na vida dessa pessoa que fazem com que ela sinta, com que ela perceba, com que ela deseje coisas diferentes. E lidar com essa instabilidade da construção de uma convivência pacífica é trabalhoso, sim. E isso não tem como eu garantir, né? O que a gente fala da licença social para operar, não vai ter papel para licença social para operar. Porque ela começa às 0 hora de todo dia, ela termina às 24 horas daquele dia. E no dia seguinte começa tudo de novo. Você podia ter licença social para operar num dia e no dia seguinte você não tem mais nenhuma. E penso que uma coisa também muito importante, assim, nesse dia a dia, assim, dos conflitos e de tudo isso que acontece, é também cada vez né, a pessoa, né, o profissional, ele apurar os sentidos. Porque se você também adentra um território e você não tem um olhar perceptivo, assim, um olhar muito sensível, as coisas passam por você. E você não consegue pegar o ponto que realmente você pode ir ou que você não pode ir. Então, acho que essa percepção, eu percebo que falta muito, muito mesmo ainda, sabe? Eu gosto de dizer, assim, que você vê fazendo muitos cursos, assim, excelentes, né? Cursos muito bons, mas se a pessoa, assim, aquilo não tiver introjetado dentro dela, ela pode ser a melhor pessoa com a melhor capacidade técnica. Mas ela precisa, de fato, ser humana. Ela precisa tocar a alma do outro, né? Como bem diz Jung. Então, assim, acho que a gente precisa retomar este ponto que se perdeu um pouco, né? No meio dos conflitos, no meio de tudo, assim, essa sensibilidade. Então... Mas assim, para você ser sensível, né, Lisiane? Aí a gente entra num outro território, né? Uma coisa que eu bato muito na questão dos meus cursos. A gente precisa ter tempo. Exatamente. Tempo. O que é o tempo, né? Quando você dá atenção para uma coisa, aquela coisa cresce. Exato. A atenção é quando você foca o seu olhar, quando você dá
tempo para aquela coisa. E o que eu percebo nas relações com comunidade, com o território, é que as pessoas chegam com uma pauta definida, chegam, discutem, vão embora. Elas não convivem. É o que eu te falei. Elas não são comuns à sua comunidade. A gente estava falando, vai para a praça do município que você tem que gerir e senta lá e fica observando as pessoas. Você não precisa bater na porta de ninguém. Senta e observa. Quando eu vou para os territórios... Eu gosto muito de fazer isso. Eu sento no boteco, vou tomar cerveja, escutar o que o povo está falando no boteco, olhar como é que é o movimento da cidade, prestar atenção, que é olhar para observar, para sentir o clima, para sentir como é que são as pessoas, e não com aquela coisa do relógio, não, eu só vou lá fazer a reunião e volto para minha mesa. Sim. Você não tem tempo de conviver. Se você não convive, como é que você vai ser comum à sua comunidade? Exato. Então, a empresa tem uma comunidade, mas a comunidade não tem uma empresa. A empresa não faz parte da comunidade dela. Aí as empresas chegam e falam assim, eu não vou lá, porque se eu for, eles vão me pedir. Mas é claro que eles vão te pedir. Se você nunca aparece, quando você aparece, eles vão te pedir. Exato. Agora, se você está lá o tempo todo, e se o não bem dito, bem explicado é dito, tá tudo certo, porque o não faz parte da vida. E eu percebo também, sabe, Lisiane, eu não sei se você, no lugar que você ocupa, você enxerga isso, assim. Eu tenho visto hoje muitas empresas se tornando reféns das comunidades para evitar o conflito. Ela sai dando. Embora a gente já esteja discutindo ESG, governança, sim, ainda temos muitas empresas que acham que relacionamento com comunidade é dar tudo aquilo que a comunidade pede para evitar o conflito. E no final da história, não estão evitando o conflito. Não são todas, obviamente, né? Tem empresas com programas de responsabilidade social que buscam promover o protagonismo das comunidades muito evoluídos, mas a gente não pode achar que estão todas no mesmo patamar. Ainda tem empresas que ainda estão na fase da filantropia, achando que a filantropia vai evitar os conflitos, ou que a filantropia é responsabilidade social empresarial. Como é que você tem visto isso, do lugar onde você está? Isso eu também percebo, assim, comungo da mesma ideia, assim, percebo que isso acontece também. Não estamos no mesmo patamar, existem divergências existem situações muito diferenciadas, e quando você tem mais de uma empresa naquele território, isso fica mais evidente ainda, porque aí tem uma base comparativa feita pelo próprio território. E aí também esses são outros, né? Como diz assim, a gente tem várias frentinhas que vão potencializando aquele conflito ali, se ele não for tratado, e ele vai ficando com grandes manchinhas em volta dele. Eu gosto de fazer esse desenho. Mas esse ponto eu queria trazer talvez uma coisa, assim, pelo menos eu muitos anos já trabalho, né, com alguns instrumentos da área social, e eu sempre digo que às vezes você sentar, né, e pegar mesmo... Eu falo que, apesar de todas as modernidades, eu gosto do papel e do lápis ali, porque quando você escreve com a sua mão e não digita, eu acho que a gente se apropria mais daquilo ali e pensa mais. Então, eu sempre digo para as pessoas, seja do executivo, seja... Gente, vocês conhecem de fato aquele lugar que vocês estão pisando? Aquele território, assim, desenha aquilo. Senta, pega um flip chart, sabe? Desenha, faz um mapa da rede social, um ecomapa, como qualquer um quer chamar. Mas aquilo tem que ser assim, eu até brinco com as pessoas, eu tô assim, isso pra mim, né? Porque eu sempre faço e sempre revisito ele, mudo toda vez que eu vejo alguma mudança no território. Aquilo tem que ser quase que assim, o meu flip chart de cabeceira. Porque é nele que eu vou pontuando assim, olha, movimentou isso aqui no território, aconteceu isso, chegou esse fato novo. Porque aí, de fato, você vai percebendo aquilo ali e vai tentando trazer alguns pontos que podem estar deslocados para somar no território. E não entrar ali para dividir. Para compreensão. Então, isso, assim, hoje, da maioria dos profissionais que eu caminho em campo, que eu vejo, e aqui sem citar de qual órgão, de qual empresa, né, existe essa falta. Assim,
falta esse cuidado com essa percepção de falar assim, tipo... Porque eu acho que no território você conhece tanto as pessoas, mas você conhece o território, assim, também. Você tem que entender qual que é o acesso, qual que é o rio, qual que é o córrego, né? Qual que é a padaria, vamos dizer assim. Tudo daquele território. É o mapeamento das pessoas. É a rede social mesmo. E o interessante do Ecomapa, que ele é para diversas situações, ele não é só para uma situação específica que você utiliza ele, e não é só para um profissional da área social, é para todos os profissionais que lidam com o ser humano. Ele dá uma dimensão para a gente macro, porque quando ele vai fazendo as linhas de ligação, ele diz claramente, peraí, mas esse centro de saúde, ele não tem uma relação muito boa ou tem uma relação muito boa. Então, vamos somar. Em vez da gente criar alternativas, vamos para dentro de onde já existe do território, para um UBS que já existe, que conhece o território todo, né? Para um CRAS, para um CREAS, para uma escola. Né? Você começa a fazer aquilo ali, que é a transformação no território, que é algo que vai ficar, porque aquelas pessoas passam a ser empoderadas. Agora, quando você entra e entrega algo pronto... Daqui um mês, o que a gente vê? Praças construídas, destruídas, escolas entregues, depredadas, porque aquilo não foi apropriado pelo território. Porque durante a construção, eu coloquei lá um tapume e que eu não deixava as pessoas conviverem com aquilo ali, nem na construção. Então, a gente tem experiências muito ricas, né, que desde a construção de algo, de um processo de reparação, compensação, né, eu sempre falava assim, deixa a comunidade fazer parte dessa construção. Deixa dela ver cada etapa ali e ela poder, em algum momento, estar participando daquilo ali, claro, com toda a segurança de trabalho possível dentro de uma obra, mas ela precisa pertencer àquilo ali. É meu, né? Aquilo é para ela, é para aquelas pessoas. Então, existe ainda muito esse distanciamento. E você vê agora numa avalanche de obras de compensação, reparação, né, de tudo isso, e isso precisa ser pensado. Para quem é aquilo? Aí entra na tal história, né? Então, eu tenho um TAC que eu tenho que entregar uma escola até o mês de abril. E aí, se eu for ficar, Liz, eu tô falando como o CEO da empresa, se eu ficar nesse blá, 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 de ficar envolvendo comunidade, e que cor que eles querem, que janela que eles querem, minha obra vai atrasar. E aí, eu não vou ter meu TAC cumprido, e aí eu não vou ter a minha licença. E aí, foi importante você ter dito isso, porque pela minha experiência em território, né, eu já vou te dizer uma coisa. Quanto mais os empreendedores, né, e Poder Executivo também, atuam nessa linha de que, eu vou atrasar, então não faço isso, é aí que ele atrasa mesmo. Porque por algum motivo a obra para. Assim, é impressionante. Assim, e quando você traz a comunidade para si, aquilo que você acha que é perder tempo, porque a gente ainda tem essa visão, aquilo se torna, assim... potencializa o tempo que você tem ali para trabalhar, porque você tem uma corrente junto com você que está ajudando ali. Não, peraí. Teve chuva? Não, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Vamos chegar num acordo aqui, vamos aumentar um turno, a comunidade, vamos conversar com todo mundo da comunidade, vamos pensar isso, aquilo. As soluções vêm juntas. Agora, quando você concordo com você, isso... mas existe um medo dessa negociação. Sim, é claro que existe, porque por si só, as pessoas já estão entrando numa negociação, vamos dizer assim, já com receios. Hoje você senta numa mesa para fazer uma reunião simples, as pessoas já estão entrando armadas. Ninguém senta para propor a solução, tá todo mundo sentando para se defender. Todo mundo sentando para cada um defender o seu ponto de vista e sem uma construção coletiva. Então, assim, essas questões que vão precisar ser trabalhadas. E para trabalhar isso, não é trabalhar só as questões técnicas, é trabalhar muito também as questões humanas, as questões de sentimentos. Porque hoje a gente se fala muito humanidade, mas o que eu pelo menos, eu tenho visto muito isso em campo, tá? Com bastante sinceridade eu digo isso. A gente, quanto mais fala de humanidade, parece que menos humanidade a gente tem. A gente tem fala, mas a gente não tem ação. Lisiane, você, na sua experiência, você também é uma estudiosa de conflitos e de mediação, né? Eu sei que isso está na sua pauta também, e eu defendo que em algumas situações assim que você tem muitos entes, né? Cada um, são todas pessoas, mas todo mundo está defendendo um papel institucional ali, né? E muitas coisas não podem ser ditas. Porque eu estou na posição da empresa, eu estou na posição do MP, eu estou na posição da comunidade, eu sou a ONG Consultoria Técnica. Existe muita coisa
que, por causa do papel institucional, não pode ser dito e não pode ser perguntado. Porque eu perguntar para você assim, o que você quis dizer com isso? Você pode formar uma imagem minha de assim, mas ela está na consultoria, ela não sabe o que eu estou falando, né? Como é que você vê a possibilidade dessas reuniões efetivamente contarem com um mediador externo? Que é aquela pessoa que não tem papel nenhum, não tem poder nenhum, mas que é o grande tradutor e intérprete que, com o acordo firmado entre as partes, pode chegar e falar assim, não, agora você vai ficar quieto, agora você vai escutar o outro. Você entendeu o que o outro falou? Você conseguiu entender? Aquela pessoa que faz a pergunta, não para matar a curiosidade, mas para esclarecer o ponto de vista, que às vezes pega uma fala e ressignifica aquela fala para que o outro entenda. Você acha que a atuação de um profissional desse é possível? Porque que somaria, eu tenho absoluta convicção. Mas você acha que é possível? Você acha que existe uma maturidade entre esses entes, entre essas pessoas interessadas e essas instituições para receber isso? Eu penso que não em todos os lugares. Ainda temos muito que avançar nessa questão, assim. Eu creio que isso ainda não é muito claro. Né, em vários órgãos e vários atores, essa própria questão, né? De quem de fato é essa pessoa, né? Da mediação, assim, especificamente, né? Um profissional mesmo que eu tô dizendo. Acho que a gente precisa avançar muito. Eu sou totalmente assim, eu penso que a mediação, eu não consigo entender um território sem diálogo e sem mediação, por mais difícil que seja. Porque quando você também vai para uma proposta muito clara de diálogo, opa, mas espera aí. Aquela pessoa tem diálogo demais e tudo assim. E você tá indo aberto mesmo pro diálogo. Eu sou uma pessoa que, né, quem me conhece sabe que eu prezo isso com todos os atores. Independente para mim de qual camisa que a pessoa tá vestindo. Eu acho que o diálogo e o respeito, ele é o princípio do ser humano. Você acha que o que falta, então? Eu acho que falta muitos amadurecimentos ainda para isso, né? E eu penso que um ponto que seria muito importante é se a gente conseguisse, nos territórios, com pessoas que já, assim, meio que natamente já tem isso delas, esse perfil mais mediador e conciliador no território, dessas pessoas a gente apropriando essas pessoas. Instrumentalizando elas um pouco mais, para que elas consigam afinar naquilo que já é muito delas. Elas já estão ali, elas já entram dentro de uma reunião e tudo aquilo que está ditado, até o jeito delas se expressarem, do olhar, elas acalmam as pessoas. Já muda o tom, né? Aquilo que a gente diz assim, muda o tom, né? Chegou a Dona Maria que mudou o tom da reunião, com todo o jeitinho dela. Mas tá ali firme, segura daquilo que tá falando, convicta do que tá falando, mas em nenhum momento ultrapassou o limite do, né, respeitosamente, de forma dialogada e de forma construtiva. Então, eu penso que essas pessoas, elas precisam ser mais... Precisam todos nós ter um olhar mais atento para essas pessoas no território. Eu penso assim que a gente vai formando essas pessoas e isso falta hoje nos territórios. É engraçado, você chega num ponto em que eu falo isso nos cursos. E elas existem, e não são poucas. Sim, e eu falo, gente, ensinar sobre mediação, mesmo que você não possa ser o mediador do seu conflito, né? Porque você é uma parte. Né? Você tem um interesse específico no seu conflito, que você vai puxar para o teu lado, e isso é natural, é legítimo e tá tudo certo. Mas quando você tem o olhar mediador, né? Você entra no seu conflito, em que você tem que negociar para você mesmo, mas você entra de uma outra forma. Porque você consegue fazer um distanciamento. Você consegue fazer um distanciamento, você consegue analisar a coisa de outra forma. E nesses cursos que eu dou, Lisiane, que inclusive você já fez o curso comigo, né? De conflitos com comunidade. Eu sou suspeita para dizer, porque você sabe o carinho que eu tenho por você. Obrigada, querida, é mútuo. O que eu falo é que no dia que as empresas chegarem e falarem assim, olha só, em vez de fazer um programa de educação ambiental, em que eu vou ficar ensinando o povo a fazer artesanato com garrafa PET, eu vou ousar, eu vou além. E eu vou dar um curso de gestão de conflitos para a minha comunidade.
aí essas empresas vão andar no território. Porque você vai subir o nível da sua comunidade, você vai mostrar aquilo que o teu profissional de RC aprendeu no curso. Se a tua comunidade souber também, o nível do diálogo muda. Porque senão fica sempre o forte contra o fraco. E aí a leitura é sempre que é uma questão de poder econômico. E às vezes não é. Exato. Né? Mas as pessoas, é o que você está falando, tem a dona Mariazinha, que às vezes é a benzedeira, ela não é a líder formal, ela é a líder informal, ela tem uma postura. Se essa mulher ainda consegue entender, para além disso, a questão de interesse, de necessidade, o que é uma escuta ativa, o que é uma resposta, o que é o olhar para o outro, eu consigo fazer essa mulher traduzir melhor e negociar melhor para a comunidade dela. Porque negociar, Lisiane, faz parte da nossa vida. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Né? A gente está negociando o tempo todo. Né? E a gente tem muito a questão, preconceitos de que negociar é só uma questão comercial. E na questão comercial eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que comprar pelo melhor preço. Eu tenho que vender o mais caro e o cara que quer comprar pelo menor preço. Né? É sempre a questão de para eu ganhar você tem que perder. E negociar conflito é uma perspectiva absolutamente distinta de uma negociação comercial. Né? E na negociação de conflitos, os dois lados têm que sair ganhando. Porque quem vai implementar a solução que nós negociamos na mesa, que nós firmamos um TAC, uma negociação de uma licença para operar, são as pessoas do território. Sim. Né? Então, se eu não me aproprio da solução, eu não consigo implantar a solução. É por isso que, você já me escutou falando isso, né? Se sentença resolvesse conflito, num casal separado não brigava mais. Verdade. Né? Porque alguém sentenciou, alguém resolveu. Uma coisa é sentenciar. Outra coisa é implantar o acordo de paz da convivência pacífica, que é o que as empresas querem. Então, se eu ensino sobre conflito para essa comunidade também, o meu diálogo fica num outro nível. Porque eu até ensino para essas pessoas como expressar. Eu ensino para essas pessoas o que pensar. E aonde elas precisam iluminar dentro delas. Porque a resposta ilumina. A pergunta, não é a resposta ilumina, a pergunta ilumina. O mais importante. E aí, as empresas precisam aprender, na minha leitura, as empresas, os órgãos, todo mundo precisa aprender uma coisa muito importante, que é perguntar. A pergunta certa. Né? Mas eu também preciso aprender a responder. E a responder, nem que seja, não, agora eu não sei. Não, agora nesse momento a sua urgência não é a urgência coletiva. É só a sua urgência. Nesse momento, dona Maria, eu entendo, eu escutei a sua queixa, mas tem outra demanda mais importante que eu preciso responder. E esse ponto, Ana, é muito importante, porque aí, enquanto profissional numa linha de frente de território, ele precisa dessa clareza, dessa resposta que ele vai dar, e ele sustentar essa resposta, mesmo que o outro possa responder com agressão. E é isso que eu tô te falando da empresa. Segurança da sua resposta. Não virar refém. Porque quando você não tem a segurança da sua resposta, aquilo que vem para te atingir, porque isso é normal, né? Às vezes aquela pessoa não tá querendo te atingir, Lisiane. Mas vem para atingir, se você não tem essa clareza, você começa a entrar em conflito íntimo. E este conflito íntimo faz cada vez você tomar decisões equivocadas no território. Então, tem 2 pontos, né, dessa questão do conflito que eu queria deixar aqui também, que eu penso ser muito importante, que é, primeiro, os profissionais que atuam nessas situações que estão postas hoje, né, do que a gente está vendo aí nesses territórios, seja territórios evacuados, seja territórios que aconteceu um rompimento, ou outros territórios que ainda não aconteceu nada disso, mas, né, que as situações vão se tornando mais delicadas, ele tem que, mesmo que ele, independente da função que ele tem naquela empresa ou naquele órgão, ele tem que entender minimamente do que é um trauma e de como é que você, sem perceber, às vezes inconscientemente, ou muitas vezes conscientemente, você ativa um gatilho de um trauma. Então, não tem como um profissional
que atua nessa área. Eu posso estar lá no PAI-BM, eu posso estar na segurança de barragem, eu posso estar na relações de comunidade, eu posso estar no operacional, numa obra, no que seja. Eu tenho que entender o mínimo que seja. E hoje a gente não vê isso. A gente nem fala de trauma. A gente nem fala disso. Só que eles estão aí. E cada vez mais latentes. Com uma pandemia, eles se tornaram mais latentes ainda. As pessoas estão mais fragilizadas. Muito mais fragilizadas, muito mais sensíveis. Uma forma de um bom dia seu, você pode provocar algo que você não percebe. Então a gente ainda tem que ter um cuidado, assim, né? Finaliza nesse ponto, um cuidado redobrado. Então, essa questão do trauma, para mim, é um ponto muito importante. E essa questão da gente cada vez mais se apropriar enquanto profissionais, né, ter um conhecimento técnico profundo daqui. Se eu estou atuando em barragem, eu lembro que esse foi o ponto para mim. Eu lembro que eu escutava há 3 anos atrás, dizendo, para que você está subindo numa estrutura de contenção ajustante? Para que você está acompanhando a construção de uma SJ, né, de um muro de contenção? O que você está indo estudar talude? Está indo estudar geotecnia, mapa de inundação? Eu falei assim... Eu não me concebo. Eu, Lisiane, foi a minha vida profissional e pessoal sempre foi assim. Eu adentrar uma área que eu não conheça nem da legislação. Eu não sei o que é uma lei, né, estadual, nacional de barragens e também não sei o que é uma barragem, não sei o que é um talude. Eu não tô falando que todos têm que saber, mas o profissional que tá atuando ali na área hoje, ele tem que saber o mínimo. Porque a primeira coisa que as comunidades hoje querem saber... Eu quero saber se a minha casa está na mancha de inundação. Mas o que é uma mancha de inundação? O que é uma zona de autossalvamento? Né? O que é um dam break? Né? Das palavras diferentes que começam a ser usadas. Então, assim, isso... Se eu estou numa linha de frente com uma comunidade, eu tenho que saber e conhecer um pouco disso. Eu não vou ser técnica na geotecnia, mas eu minimamente tenho que me especializar em alguma área da mineração para eu entender alguma coisa disso. Você tem que conseguir conversar, pelo menos na hora que o cara falar os termos técnicos, você tem que entender do que ele está falando. E para você conseguir traduzir isso para aquela comunidade, numa linguagem que ela vai entender. Então, não é, aí você está voltando, né? Então, se eu sou relações com comunidade, no mínimo eu tenho que conhecer meu território. No mínimo. E, no mínimo, eu tenho que conseguir entender da minha operação. Exato. Não é só entender de pessoas. Eu tenho que conhecer meu território, eu tenho que entender da minha operação, porque eu vou ser questionada por isso. E a gente ainda eu vou ser questionada por que tem uma placa de área de inundação? Por que tem uma placa de ponto de encontro, de rota de fuga? Por que essa placa está aqui nesse lugar e não está em outro lugar aqui do território? Isso são questões e são perguntas extremamente legítimas. Exatamente. E pertinentes. Porque se eu morasse numa área, eu ia te fazer a mesma pergunta. Não é porque a comunidade é chata, não. Se você morasse, você também ia perguntar a mesma coisa. E ainda tá aberta para escutar. Peraí, mas será que esse ponto de encontro no outro lugar... Possivelmente, não é? Quantas vezes eu acompanhando o PAI-BM em território, né? As sinalizações, tudo isso, a comunidade estava certa em dizer que o ponto de encontro ficava melhor no outro lugar e que estava fora da zona de autossalvamento e que eles tinham certeza que eles chegariam mais rápido e eles estavam certos. É você aproveitar o conhecimento da comunidade sobre o território dela. Mapa de inundação também, ir lá para o território, para o chão do território. Eu já sentei no chão do território com o mapa, porque eu tenho todos os mapas, eu realmente gosto de fazer isso com crianças em período de evacuação. É isso aqui. A gente não tem que ocultar a informação. A gente tem que saber passar a informação para a faixa etária daquela pessoa. Se você não é capaz de explicar alguma coisa para uma criança de 5 anos, você não entender nada. De explicar o básico que está acontecendo no território, que é uma mancha de inundação, né, um mapa de inundação, como eles conhecem mais... Eu não estou dando para ele o primeiro direito que ele tem, que é saber que ele está dentro de uma zona de autossalvamento. Então, o resto, assim... eu já vou pecar no resto. Eu já vou pecar no resto. Então, assim, é esse ponto que eu tento passar muito para os territórios. Para a gente, virou uma coisa comum. Um mapa de inundação, uma zona de autossalvamento. Mas isso não é assim no próprio território. Campos linguísticos, né? Exato. A gente conversou sobre isso no curso. Assim. Isso. O que é comum para você não é comum para mim. O que é óbvio para você... O que eu tô falando que você pode estar entendendo, Anne, o do lado pode não estar entendendo. Aí é que entra a história do mediador. Né? O mediador, numa reunião, ele tem a liberdade e o poder de falar, gente, tá claro para todo mundo o que é dam break? Tá claro para todo mundo, zona de autossalvamento, mancha de inundação.
Você sabe? Então vamos lá. Lisiane, explica pra todo Filha de mundo estéreo, aqui. que hoje, né? Toda hora tá se falando das filhas de estéreo. Explica pra todo mundo o que é uma pilha de estéreo. Mas estéreo é rejeito? É a mesma coisa? O mediador pode fazer essa pergunta, que às vezes uma pessoa da comunidade, ou um prefeito, ou até um secretário de meio ambiente do município, não pode fazer, porque fala assim, se eu perguntar isso, eu não tenho certeza do que é. Mas se eu perguntar, ela vai achar que eu sou burro. Então eu não vou dar a chance dela achar que eu sou burro. Então eu não vou perguntar. E aí a gente fica discutindo baseado em conceitos que a gente não domina. É a história do glossário. Tá claro para todo mundo esse conceito? Tá claro para todo mundo qual é a mancha no território? Tá claro para todo mundo qual é o meu processo produtivo? Se a gente não parte dessa base comum, Lisiane, a gente não constrói muro, não constrói ponto nenhuma, não constrói nada, não constrói um muro, não constrói uma casa, se a base não tá clara, né? E aí, por isso eu acredito, eu super concordo com você. Eu acho que a gente ainda precisa passar por um amadurecimento. E eu acho que o meu papel nessa história é esse, assim, sabe? De começar a gente sempre plantar. vai passar pelo amadurecimento. Que bom, né? Que a gente pense assim. E eu acho que o meu papel é muito esse, né? De ficar falando da mediação como uma coisa. Eu tô sendo um colibri, eu tô plantando a sementinha, eu tô fazendo aquilo que eu posso, né? De falar para as pessoas, olha, presta atenção, né? Acho que a gente ainda tem muito que evoluir, mas eu acredito firmemente nisso. Porque eu vejo, também. Lisiane, assim, que às vezes é uma coisa tão simples, é uma coisa tão boba. Não. Chega a ser boba. Na hora que você para e olha... de reunião que eu falo assim, gente, em 5 minutos a gente teria resolvido isso, assim, não precisava disso, a gente, né, de outras formas. É o que você tá falando, assim. Às vezes eu vou para um território, eu paro, eu sento no boteco, eu tomo uma cerveja, eu observo, eu converso com o outro, ou pego um documento e leio o documento. Aí tá falando assim, riscos e emergências. Qual é o conceito de risco e emergência? Aí eu vou lá e busco a tradução. E aí depois você chega e fala assim, gente, seu problema tá na página 3 do seu relatório de 25 mil páginas. Começa o problema ali. Aí o cara fala, mas como? Tá lá no começo. Porque a gente lê. Exato. A gente se aprofunda. Eu me lembro que quando eu estava... Isso me chamou muita atenção, sabe, Lisiane? Quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, eu fui conversar com o seu chefe, um Casé. E ele me falou uma coisa que eu achei tão interessante, que ele virou para mim e falou assim, Anne, todo mundo acha que eu sou chato. Mas sabe qual que é o problema? Eu leio. Exato. A pessoa me entrega um EIA rima, eu leio o EIA rima. Não é que eu folheio, eu leio. E aí eu vejo a informação da página 6, aí em algum ponto lá na página 194, faz referência ao que está escrito na página 6. Eu volto na página 6 e leio de novo. Isso. Eu leio. As famosas notas de rodapé também, que a gente passa batido, não lê. Como elas têm... Às vezes o mais importante está na nota de rodapé. E aí é o que a gente volta na questão do tempo, que você está falando de um jeito e eu falo de outro no curso. Assim, o tempo que você vai gastar são 6 anos. Você vai decidir se você vai gastar 3 anos planejando, conversando e 3 anos implantando, ou se você vai começar implantando e 3 anos depois tentando discutir o problema que ficou para trás. Isso. O tempo vai ser o mesmo. A grande discussão é aonde você aloca o seu tempo. Exatamente. Se é no começo, planejando, escutando, fazendo direito, ou no final, pagando uma fortuna para advogado, gastando uma energia louca para tentar resolver o que você podia ter feito direito lá no começo. O tempo vai ser o mesmo. E uma coisa que fica muito marcante para mim, né, nesses anos todos também, é que, e eu faço isso, assim, procuro, né, me esforço para fazer isso, independente de dia e hora, que é quando eu falo assim, eu vou descer pro território, que isso eu vou resolver lá. É sempre também pegar alguma coisa, eu tenho essa prática. Qualquer coisa que eu pego, assim, peraí, deixa eu descer no território para eu entender de fato o que tá acontecendo. Olha, Anne, na maioria das vezes, 80% das vezes, não era o que estava escrito naquele papel. Não foi transcrito no papel de fato que era. Ou às vezes era até muito mais grave. E outras vezes não era. Mas assim, isso não é perda de tempo. Pelo contrário, é muitas vezes melhor fazer isso do que fazer uma reunião. Às vezes, a reunião, entre aspas, pode virar uma caminhada no território com as pessoas que estão envolvidas, e naquela caminhada você consegue achar soluções junto com eles
e daí tirar os encaminhamentos. E dar sequência nos encaminhamentos. Sem a necessidade de uma reunião. Às vezes, uma ligação. Hoje, isso tem sido muito comum no meu dia a dia, assim. Lisiane, é o clássico. O que mais eu tenho conseguido resultados, assim, satisfatórios e de forma rápida para responder o que me compete enquanto profissional. É o clássico levanta a bunda da cadeira. E que, graças a Deus, eu tenho muito suporte para fazer isso, né? Dos meus chefes, que você já até citou, que são pessoas sensacionais. Pois é, o clássico levanta a bunda da cadeira e vai lá e olha. Vamos lá, né? Vai vamos lá. pra lá, pode estar chovendo, pode estar... Vamos lá entender, né? E aí, a gente vê que são algumas modernidades, né? Às vezes eu tenho uma bronca disso. Não, vamos fazer virtual, vamos isso, aquilo. Não, pior, manda um WhatsApp. Não. Cara, olha, vou te falar um negócio. Hoje em dia, em época de WhatsApp, telefonema é beijo na boca. Concorda? Você ligar pra pessoa... Não, você escutar a voz, você sentir. Hoje não tem isso, né? Não, eu, assim, pessoalmente, isso como pessoa e como profissional, me incomoda. Porque eu gosto desse contato. Tanto assim, nesse tempo todo, com toda a segurança possível, né? O meu tipo de trabalho não dá condições de ficar remoto. Você tem que ir pro campo, você tem que estar ali. A gente teve evacuações em período de pandemia. Como que você ia fazer isso sem estar ali? Né? Claro que você toma todos os cuidados possíveis. Mas é estar ali, é você sentir mesmo estar ali. Então, assim, só se eu realmente não tiver condições de ir, que eu não vou. Mas se eu tiver condições, o meu lugar é ali. Então, tem profissionais e tem pessoas que precisam entender. O seu lugar não é atrás de uma mesa. O seu lugar é no chão. Eu gosto muito de relembrar, né, o documentário do Sérgio Mello, porque para mim é impressionante a fala dele. Assim, eu carrego ela comigo, porque já era o meu perfil e só aumentou mais. Né, quando ele faz aquele depoimento que ele diz, o nosso lugar é no campo. É lá que as pessoas precisam. Eu fazia infindáveis reuniões, por mais que elas sejam importantes, mas tem as pessoas certas para fazer aquelas reuniões. E tem as pessoas certas para estar no campo. Alguém tem que estar. Alguém tem que estar. Alguém tem que estar. E o papel dos profissionais que querem fazer relações com pessoas interessadas é estar com as pessoas interessadas, não é atrás da mesa, não é mandando WhatsApp. E aí, sabe, Lisiane, uma coisa que eu falo... Mesmo que você receba uma foto e um vídeo, por exemplo, de uma comprovação de algo que está acontecendo. Porque você precisa ir no local para ver as variáveis daquilo ali. Uma foto, ela não reproduz em si o que está acontecendo. Ela reproduz um recorte da história, mesmo que seja o principal. Mas ela não dá as potências e as variáveis que você pode utilizar em campo para resolver aquela situação. E uma foto é sempre um foco, né? Exatamente. De um ponto de vista. Exatamente. E não é a visão do todo. Exatamente. Se você não vai... Nas enchentes, isso foi muito assim, que às vezes a água realmente, se você sentia pela foto que a pessoa te encaminhava, que ela estava se aproximando muito. Quando você ia para o outro lado, e mesmo de ir para o território, igual aconteceu, você via que estava muito distante, mas é claro que a pessoa está vendo ali pelo ângulo que ela está. Da perspectiva dela. E é pelo ângulo que ela está. Ela ia ficar com medo mesmo, estava parecendo muito próximo, que cada vez estava chegando mais, mas a distância ainda estava muito grande. Né? Então, quando o outro dizia assim, não, mas a distância está grande, isso não acalma a pessoa, porque a visão dela, ela não está do outro lado. Agora, se você pega a pessoa e leva do outro lado, dá a mão para ela, vamos lá do outro lado para você enxergar. Aí ela vai ver assim, nossa, mas agora eu estou vendo que a minha casa está distante mesmo. Mas se ela continuar na posição que ela está, e se o outro não foi lá e tentar falar, não adianta você tentar falar algo que o olhar daquela pessoa no ponto que ela está, ela não vai conseguir ver o que você está vendo, porque você está olhando do outro ponto. Então, você precisa levar ela no outro ponto para que ela tenha a segurança de ver que ela pode ficar na casa dela ou que ela não pode. Lisiane, isso é muito bacana, né? Ajudar a pessoa a mudar a perspectiva do olhar dela, né? E você falou uma coisa que está atrelada a uma outra pergunta que eu queria muito te fazer, assim. Você fala muito da questão do trauma, e eu entendo que na sua trajetória pessoal e profissional, você foi uma profissional que lidou, né, com a questão do trauma, trabalhando na parte de infância e adolescência na FEIS. Mas junto com o trauma vem um outro componente, que é o perdão. Que é a vertente que eu mais tenho estudado agora, né? O que é perdão? Como é que a gente consegue dar ou receber o perdão, ou pensar no perdão como um ato político e não um ato eclesiástico, né? Não é uma coisa espiritual, embora faça bem ao seu espírito, te eleve. Mas qual é o caminho para a gente caminhar
como ao perdão que liberta, né? Que te permite seguir apesar de deixar a ferida cicatrizar, né? É um corpo com cicatrizes, é um corpo lindo, né? É um corpo que sobreviveu. Sim. Né? Uma alma com cicatrizes é uma alma que sobreviveu. Algumas a gente sabe que não sobrevivem aos traumas, né? O que você me diz do perdão no território, perdão socioambiental? Ele é possível? Olha, eu, Lisiane, como pessoa, eu não vejo assim como caminhar sem perdão. Primeiro, perdão a nós mesmos mesmo. Do autoconhecimento, que eu acho que tem que ser diário nosso. E ao que acontece à nossa volta. Porque eu penso que quando a gente se coloca como ator principal mesmo da nossa vida, todos nós vamos passar por algum tipo de trauma nessa vida. É raro um ser humano que não passa por algum tipo de trauma nessa vida. Então, se a gente pensa por essa lógica, que em algum momento nós vamos passar por algum tipo de trauma, né, e que a gente precisa trabalhar o perdão para que a gente consiga seguir, a gente se torna mais leve com isso. E eu não consigo conceber que não existe formas de assim, tipo, eu nunca vou perdoar. É claro que isso é de cada um individual, né? Eu já passei por vários traumas pessoais, né, profissionais também, pessoais e profissionais, e eu acredito nisso. Eu, Lisiane, acredito nisso. É possível, então? Eu acredito que é possível, né? Que é possível, a gente sim. E o perdoar não significa que eu concordo e que eu aceito, mas significa que eu me liberto para eu seguir a minha caminhada. Que eu não sou aquilo que me marcou, aquilo que me magoou, aquilo que me fez sofrer. Eu sou mais do que isso. Então, isso foi bom, né, você trazer isso agora, Anne, porque é um pouco disso, assim, que também eu penso que a gente, que está num trabalho desse, a gente tem que, no campo, estar assim. Porque você já está indo para um, entre aspas, enfrentamento de situações adversas, porque é isso. Se você não tem um mínimo de positividade, um mínimo de alegria, você está, às vezes, sorrindo, não significa que você não está passando por problemas. Claro. Mas é que você está ali naquele momento, dentro de todas as possibilidades, inteira o que você está fazendo. Mesmo que você está deixando para trás problemas, porque todo mundo deixa, né? Hoje em dia, cada vez mais isso. Mas eu chegar ali naquele lugar, seja qual for, e começar numa lamúria, numa lamentação, numa reclamação, aquilo ali só vai piorar tudo que está acontecendo. Ou falar para as pessoas assim, que elas têm que continuar nesse papel, né? Exatamente. Ou falar isso com as pessoas. Continua, né? Eu gosto muito de usar um termo que uma vez eu escutei de um palestrante muito bacana, o muquerela, né? Que murmura, queixa e reclama. O que a gente ganha com isso? Só cada vez mais esgotamento, baixa de energia e tudo. E quando você entra num clima assim, melhor, mesmo diante de todos os problemas, meio que as coisas começam a fluir também. Porque a gente precisa fazer as energias do bem fluir. Então, eu sempre digo isso, assim. E isso não é uma hipocrisia. Porque é você pensar assim, eu sou maior do que isso. Eu tô aqui para fazer algo diferente. Então, o perdoar já é o primeiro passo para a gente seguir. Né? O perdoar a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, tudo. Porque nunca a gente sempre fica com uma coisa assim, o outro poderia ter feito isso. Mas e eu? O que eu poderia ter feito? E isso é possível numa relação socioambiental? Totalmente, isso é possível em todas as relações. Isso para mim assim, são pilares de relações. A empresa teve um descuido, badadã, me tirou da casa. Ok, como é que eu construo a minha vida? Por que ficar o tempo todo? Exato. Eu escutei isso num curso, né? Quando eu falei isso do perdão, os alunos falaram assim, Anne, mas isso é impossível, porque a empresa roubou aquele pôr do sol daquela pessoa. Aquele pôr do sol que ela via na casa dela, ela nunca mais vai ver. Sim, aquele pôr do sol.
Mas ela pode ver Ela vai ver outros. E o perdão não significa a ausência da justiça, pelo contrário. Exatamente, não significa que você vai as coisas falar... serem separadas. Exatamente. A justiça vai ser feita e tem que ser feita. No tempo, a gente não sabe. Mas não é por isso que eu vou cada vez mais me definhar, porque é isso que vem acontecendo, me destruir, porque quem eu tô prejudicando sou eu mesmo. E as pessoas que vivem comigo. Mas tem gente ganhando com essa autodestruição das pessoas impactadas pelos conflitos socioambientais, não tem? Com certeza. Lisiane, essa nossa conversa tá deliciosa. Eu acho que a gente podia ficar 3 dias aqui conversando. Mas eu quero te fazer uma última pergunta. Sim. Se você pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar uma coisa lá dentro, uma única coisa, o que você colocaria? Eu acho que eu colocaria para mim primeiro, para depois para tentar colocar com as pessoas. Eu acho que sempre uma palavra, que aqui eu tento caminhar no território. Amor e diálogo. São 2 palavras. Muito bem. E respeito, né? Vamos pôr uma terceira. Independente, né, de eu concordar ou não, o respeito, ele é a base, né? Uhum. E o amor, ele é... Amor é um sentimento. É um sentimento. Diálogo é uma atitude. E respeito também é uma atitude. Respeito não é um sentimento. Não. Eu posso te odiar, mas ainda assim te respeitar. Né? Ter atitudes respeitosas. Eu acho que as pessoas embolam muito. Acham que ser respeitosa, eu tô concordando com a atitude que o outro teve. O respeito é eu que te dou. É a minha atitude, não é a sua. Exato. É a minha atitude, não é a sua, né? E eu acho que é muito disso. E tudo que a gente fizer, a gente colocar muita paixão e muito entusiasmo. Porque acho que é disso que a gente precisa, né? Concordo com você. Querida, quero muito te agradecer. Eu quero que você volte outras vezes, porque eu acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar sobre esse assunto, né? Nesse jaleco que você usa, eu acho que você tem uma visão muito bacana, muito interessante para trazer para as pessoas, né? Eu acho que quebra um pouco esse receio que todo mundo tem da instituição que você trabalha, né? Saber que tem profissionais que acreditam nessa construção coletiva, no diálogo respeitoso, no diálogo que é possível, no inclusive dizer não para a sua instituição, né? Porque é possível, não, aqui, filho, não vai Independe rolar. De quem seja, né? Se é um não, é um não. E se ele tem um embasamento, ele é um não. Ele é um não e tá tudo certo, tá tudo né? certo. E bola pra frente, né? A vida é feita de sims e nãos. De nãos. Exatamente. Eu acho que... Crescemos com ambos. Crescemos com ambos e crescemos com esse diálogo, né? Crescemos com essa escuta do Pode Me Ouvir, de escutar de um outro lado, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas engessam o olhar, elas engessam o ouvido, né? E a ideia da nossa iniciativa é exatamente trazer tanto conhecimento, né, que está dentro das pessoas e mostrar um outro lado. É só isso, né? E essa nossa conversa, tomara que ela ilumine muitas pessoas, que ela traga nova perspectiva para muitas pessoas. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço muito mesmo. Quero ter você em outras oportunidades. Com certeza. Pode contar comigo. E aí, pessoal... Farei com prazer. Esse é o nosso Pode Me Ouvir, o outro lado do conflito. Agradeço a audiência de vocês, a escuta de vocês para o nosso programa. Em breve a gente volta com outro tema, com outra pessoa assim tão generosa, disposta a compartilhar com a gente o que a gente sabe, o que a gente acredita, né? Trazer outras perspectivas, outros olhares para uma situação e fazer com que a gente reflita, né? A gente não está aqui para trazer solução, mas para trazer reflexão. Beleza? Obrigado e até o próximo Pode Me Ouvir.